Penso, logo existo. René Descartes. Começar a pensar é começar a ser atormentado. Albert Camus, livro O Mito de Sísifo, página 18. Através desses pensamentos, podemos afirmar que a construção do pensamento filosófico vem através da reflexão do ser. Com isso, através dessa frase muito famosa do René, penso, logo existo, podemos perceber diversos fatores que escorrem na nossa contemporaneidade. Exemplo: pessoas que são ativas em redes sociais e por algum motivo resolvem dar um tempo. Esse dar tempo, o que seria para você? Falta de interesse? Problemas familiares? Problemas sociais? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque muitas vezes temos que nos afastar do meio em que estamos para poder produzir uma reflexão melhor sobre aquilo. Por que quando estamos em um relacionamento e não conseguimos compreender as crises e uma pessoa que está do lado de fora, o seu amigo, alguém que você conheça, consegue entender melhor a sua situação? Por que temos esse pensamento? É possível afirmar que o ser humano produz um pensamento quando ele se desconecta das coisas ou é somente em conexões? O que vocês acham sobre isso? Sejam bem-vindos a mais um quadro do projeto Arte da Escrita. Ele se chama Memórias da Loucura. Hoje a gente vai trazer um tema muito forte que é desconexão do ser. Esse tema faz com que o sujeito possa refletir melhor sobre o seu contexto social e produzir um pensamento crítico sobre ele. Através disso, vamos falar um pouco sobre o desaparecimento existencial. Como assim, professor? Desaparecimento existencial é o fato de que o sujeito precisa se afastar do meio em que ele está para produzir existência, sim, produzir pensamentos sobre ele. Pessoas que se afastam de redes sociais pelo fato de estarem enjoadas ou então estarem com problemas sociais. Porque quando elas voltam às suas funções sociais, voltam a estar ativas, elas voltam com um pensamento diferente de antes. O que mudou? Então vocês vão entender melhor sobre isso nesse vídeo, tá bom? Espero que vocês compartilhem essa ideia. Esse quadro Memórias de Loucuras é um quadro muito interessante, onde vai fazer você pensar melhor sobre a sua vida, tá bom? Deixa o like, compartilha e vamos pra vinheta. Bom, gente, através das perguntas que tivemos na introdução do vídeo, vamos ampliar o nosso pensamento. Bom, Albert Camus ele foi um filósofo que trabalhava muito a construção do ser. Ele criou diversos livros, entre os destaques O Estrangeiro, que já começa no início do livro a história de um personagem que perde a sua mãe, né? E aí ele faz o enterro da mãe dele logo no início do livro, e ele traz um personagem aparentemente que não está se importando com todo esse processo de perda pela sua mãe. Mas aí no decorrer do livro ele vai mostrando como o personagem trabalha esse pensamento, como o personagem consegue produzir existência através do luto e da sua melancolia. Contudo, hoje no quadro Memórias de Loucura, vamos trabalhar com o Mito de Sísifo, que é um livro muito interessante, um livro de 102 páginas, um livro pequeno, mas um livro muito objetivo. No caso, Camus ele traz em seu livro propostas para que o homem consiga entender melhor o seu ser interior. Ou seja, no livro Mito de Sísifo existe uma crítica social muito potente através de Sísifo, que é uma história da mitologia grega, onde um homem carrega uma pedra até o topo de uma montanha, depois a pedra rola junto com ele e ele tem que fazer de novo o mesmo processo e é uma condenação eterna. Como podemos entender esse processo? O processo de monotonia no contemporâneo é um processo de rotina. Então estudar, trabalhar, ter um relacionamento é considerado hoje em dia um processo de rotina mesmo. Camus, ele teve um pensamento muito além, então ele utilizou muito o seu conhecimento transcendental, foi o que eu falei no vídeo passado, um conhecimento que está além das coisas. Através disso, ele usou o seu modo intempestivo. Esse modo intempestivo vai ser um dos temas centrais desse vídeo hoje. As pessoas que se afastam de redes sociais e quando voltam às suas vidas rotineiras, elas percebem que, no caso, as pessoas que estão ao redor dela, percebem que ela vem com um pensamento diferente. Poxa, você mudou, o que aconteceu? Essa mudança é um processo de desconexão mental, vamos colocar assim.
Esse processo de desconexão é um processo em que o sujeito percebe que ele precisa sair do contexto para que ele possa produzir um pensamento crítico sobre ele. Ou seja, muitas pessoas acabam tendo relacionamentos conturbados e não conseguem lidar com essas situações. Isso é algo muito atual. E outras pessoas, por exemplo, melhores amigos, pessoas que realmente têm um contato direto com a pessoa, conseguem perceber as falhas, vamos dizer assim, do acontecimento. Esse processo de falhas é difícil o ser que está inserido no contexto perceber isso, porque ele está com um elo de ligação muito forte com o contexto. Então sim, é necessário se desconectar para que você possa produzir a sua existência. Através disso, surgiram vários filósofos que resolveram ampliar esse pensamento. Entre eles é o filósofo Nietzsche, que eu já passei para vocês no vídeo passado, vou colocar novamente aqui a foto para vocês verem. O Nietzsche, ele foi um filósofo que defendia muito o processo de solidão. As pessoas, de modo geral, trabalham o conceito de solidão como um conceito ruim, mas através da solidão podemos também gerar a solitude, que é um processo em que o ser ele consegue produzir pensamento de uma forma prazerosa. Momentos que você quer ficar sozinho, pensar melhor ou até mesmo refletir. Então isso é muito importante, todo indivíduo vivo merece sim ter esse momento de solitude. Então muitas vezes se desconectar é uma forma de ver melhor como as coisas funcionam ao seu redor. Coisas que você não percebe devido ao seu processo de monotonia, devido à sua rotina, estudar, trabalhar, enfim. Então você acaba não percebendo como as coisas realmente são. Com isso, podemos entender uma frase muito interessante do Deleuze, que é o outro filósofo que a gente vai trazer hoje. Ele fala que o pensamento é uma forma de potência. Essa potência é produção de existência. Professor, o que seria essa forma de potência? A forma de potência é uma amplificação da sua ideia, ou seja, você potencializa aquilo que você acredita, você aumenta aquilo que você acredita. Então, se você acredita num conceito, você vai buscar formas, maneiras para você poder ampliar esse conceito. Aí também podemos relacionar a questão dos desvaneios. Então esse processo de desvaneio, esse processo de imaginação, de produção de pensamento através da reflexão, ele é muito importante porque o sujeito ele consegue ver as coisas com mais clarezas. Com isso, Camus também tratou em seu livro, No Mito de Sísifo, uma crítica muito forte ao suicídio. Ele diz mais ou menos o seguinte: as pessoas tratam muito o suicídio como uma questão social. Porém, o que fica em aberto é muitas vezes o suicídio por reflexão. Sim, meus amigos, muitas pessoas acabam se suicidando pelo fato de refletirem demais sobre algo. Exemplo, você está num contexto social onde você percebe que a situação ela está cada vez mais se complicando. Quando você começa a refletir melhor sobre aquilo, você vai produzir um pensamento e uma ideia. Essa ideia ela pode causar um desespero tão grande no ser humano que ele não consegue administrar o que é razão e o que é emoção. E acaba assim acontecendo o famoso suicídio filosófico. Com isso, Camus trouxe uma crítica muito forte que o ser ele precisa refletir sim sobre seus atos, mas que principalmente ele precisa olhar o mundo como está ao seu redor e produzir fragmentos de reflexão. Pois é exatamente isso. A reflexão do ser é o entendimento sobre algo. Fragmentos de reflexão é o entendimento sobre algo, mas pautado sobre a razão. Então sim, você precisa refletir sobre algo, mas utilizando o artifício da razão para você amplificar o seu pensamento. Quando refletimos em algo sobre o processo emocional, não estou dizendo que é um processo ruim, mas é um processo que deve sim haver cuidado, porque a emoção é um fator sim que pode potencializar muita coisa na sua vida, mas também pode negativar muitas coisas. Muitas vezes tomamos decisões precipitadas pelo fato do processo de fragmentação emocional. Pessoas quando saem de um processo de conexão, elas se desconectam. Quando elas voltam, elas percebem que aquela conexão que elas tinham, existia falhas. E essas falhas são formas de produção de existência. É o que eu sempre venho tratando. No meu TCC, eu trouxe falas
pertinentes em relação a isso. Então eu trouxe mais ou menos o seguinte: o ser humano ele produz existência quando ele consegue refletir e utilizar os seus fragmentos de reflexões dos seus pensamentos como forma positiva. Potencializar aquilo que te faz bem é um processo fundamental para sentido da vida. Então existiam muitas críticas ao Camus por isso, porque o Albert Camus ele era um sujeito que buscava frequentemente entender qual o sentido da vida. E como ele ficou bastante frustrado com isso, devido ao processo de monotonia, ele acabou não compreendendo como isso funcionava. Então ele foi bastante criticado por causa disso. Por isso, existia uma briga muito forte entre ele e o Sartre. Porque o Sartre, ele era um filósofo que acreditava sim que a vida existia um sentido. Ele só não entendia como ele poderia ampliar esse sentido, né? E agora a gente vê com várias coisas, a questão da arte, da música, enfim. Então hoje em dia você vê como a sociedade ela vem avançando em muitos fatores e retrocedendo em outros. Então é importante vocês colocarem esse equilíbrio, tanto em avançar em alguns pontos e retroceder em outros, infelizmente. Bom, através desse processo de pensamento, eu quero que vocês pensem da seguinte forma: como vocês conseguem produzir essas reflexões? Esse momento que você se afasta de algo e quando você volta com uma cabeça diferente. O que isso te afeta? O que isso produz em você? Por que é importante muitas vezes se afastar de algumas pessoas? Como você consegue lidar com isso? Porque é muito interessante o ser humano. Ele fala que ele precisa de um tempo, mas a reflexão dele é muito prévia. Então a reflexão mesmo em relação a precisar de um tempo, entre aspas, é um processo em que você precisa entender qual o motivo da sua ida e qual o motivo da sua volta. Então você precisa refletir sim quando você está no contexto e quando você está fora dele, para aí você conseguir produzir um pensamento melhor sobre isso. Entenderam? Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários. Lembre-se sempre que a reflexão é uma chave para a produção de conhecimento e que é a potencialidade do ser. Então, ser, ele produz virtude, ele produz desejos e paixões quando ele traz as reflexões. Porém, é preciso equilibrar a reflexão emocional e a reflexão da razão, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem com a galera. E é isso. Hoje é um novo quadro das Memórias de Loucura. Brevemente, vamos trazer novos autores para discutir melhor esse processo de reflexão do ser. Grande abraço, galera. Tamo junto.